Um dos princípios mais importantes do direito, da administração pública, é o princípio da publicidade, transparência. E, infelizmente, o atual governo não gosta de trabalhar com esses dados, embora foi um tema muito utilizado na campanha por Lula, mas muita coisa aí permanece ou foi colocado transparência. Vamos falar de gastos do governo Lula, foi colocado em sigilo. Vamos falar de cartão corporativo, demorou até ser demonstrado. Vamos falar das emendas secretas, que ainda estão mais secretas do que antes. Tudo isso é um escárnio com a cara da população. E aí, quando as contas públicas começam a não ter a devida transparência, aí sim é que a coisa está ficando grave. Dá uma olhada aqui nessa matéria do Gazeta do Povo, que diz o seguinte: gastos subestimados e pautas bomba indicam que rombo nas contas pode ser ainda maior. E sabe quem é que vai pagar o pato por tudo isso? Você, brasileiro pagador de impostos. A matéria da Gazeta do Povo diz o seguinte: o desafio do governo Luiz Inácio Lula da Silva de equilibrar as contas públicas em 2024 pode ser ainda maior do que apenas arranjar 168 bilhões a mais em arrecadação. Segundo analistas, o total de gastos projetados no projeto de lei orçamentária anual do ano que vem estaria subestimado em 20 bilhões de reais, ou seja, só nessa brincadeira a gente já pula para 188 bilhões de reais. A diferença poderia levar ao descumprimento da meta de zerar o déficit primário, mesmo com o aumento de receitas, visado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O quadro ainda pode ser agravado caso o Congresso aprove uma série de medidas em tramitação que prevêem forte redução de arrecadação ou elevação de despesas, as chamadas pautas bomba. Pois é, o atual governo já não tem a mínima preocupação com gastos exorbitantes. Os ministros gastam como se não houvesse amanhã. Há uma busca de uma arrecadação maior, mas essa busca de arrecadação maior, ela tem um destinatário e o destinatário é você. Quer um exemplo? Aqui eu trago para você. Olha essa publicação do Paulo Bilinski aqui, citando uma matéria da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: o governo federal quer rever a isenção de imposto de 400 medicamentos, diz Alckmin. Vamos entender a regra do jogo? O que é isenção de imposto? Isenção de imposto é não pagar. Então você tem as isenções tributárias. Por motivos de conveniência e oportunidade do governo federal, ou pelo menos para manter o mercado, a gente dá isenção. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um imposto de exportação, ok? Então toda vez que eu for exportar alguma coisa, eu fabriquei um produto aqui no Brasil, eu vou exportar para outro país. O governo me cobra um imposto. Esses impostos têm o que a gente chama de pauta extrafiscal. Então, quando está faltando produto aqui dentro do Brasil, eu não vou querer que o meu produtor aqui dentro venda todo o produto e deixe o brasileiro aqui sem. Aí eu vendo o produto e depois eu vou ter que comprar de volta. É contraproducente e vai sair mais caro. O que eu faço? Eu aumento o imposto de exportação. E aí, dependendo de um produto que eu queira que saia, vamos por exemplo, nós estamos produzindo muito algodão aqui no Brasil. Eu quero que o algodão saia. Eu zero o imposto criando uma isenção tributária. Produtores de impostos terão uma isenção. Então, medicamentos, durante a pandemia, e é o que fala essa matéria da Folha de São Paulo, tiveram uma redução interessante sobre os impostos sobre o medicamento, para ficar mais barato mesmo. Lembrando a você que a carga tributária que nós pagamos sobre medicamentos é acima de 40%. Então você tem noção de que você vai num supermercado, você sai com uma caixinha de nada, uma sacolinha, deu R$200. R$200. Você sabe que dali, medicamento que você comprou é 120. 80 é imposto. Isso é absurdo. E aí 400 medicamentos foram isentos, retirados os impostos para que você pudesse comprar durante a pandemia. O que aconteceu foi que agora o Alckmin já fala para aumentar a arrecadação, para retomar a arrecadação, ou seja, para ganhar mais para o governo, porque o governo não produz nada, ele tira de quem produz,
vão tirar aí a isenção tributária. E aí quem vai pagar mais caro no medicamento? Acertou. Eres tu e eres mi. Né? Eres tu e es mi. Não fala espanhol, tá, gente? Tô blefando. É a gente que vai pagar o pato, tá? E é complicado. Vamos lá, pessoal. Uma pesquisa traz uma boa notícia agora, tá? Embora eu não acredite muito em algumas pesquisas, mas essa pesquisa aqui, se constatada, se for verdadeira, pelo menos é uma boa notícia em meio a tanto caos em um cenário tão catastrófico, né? Desemprego cai para 7,8% em agosto e é o menor desde 2015, diz IBGE, essa matéria do Metrópolis, tá? E por que eu estou falando disso aqui? Vocês têm que entender que o meu papel aqui não é ser oposição, o meu papel aqui não é ter um lado, é ser sincero com vocês. Então, se tem uma matéria que está sendo veiculada e a matéria tem um ponto positivo, eu não vou estar aqui mentindo e não trazendo isso. E essa matéria traz um ponto positivo, olha só. A taxa média de desemprego no Brasil ficou em 7,8% no trimestre móvel encerrado em agosto deste ano. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD continua divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em julho de 2023, o índice havia ficado em 7,9%. E aí, sempre você vai ter duas narrativas. Os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, eles argumentam, e inclusive alguns economistas argumentam isso também, que hoje essa maior contratação, esse maior número de pessoas com carteira assinada, se dá a reflexos econômicos que são a longo e médio prazo, que estão sendo colhidos agora pelo governo Lula. Tá? Estão sendo colhidos agora. Já uma outra ala diz que não, que foram medidas efetivas do governo Lula, incentivando microempresas, coisa que a gente não viu, tá? Não viu nenhum plano assim efetivamente imposto, e que esse é o motivo da melhora, tá? Eu me filio àquela primeira linha, tá? Foram tomadas medidas, inclusive pós-pandemia, um aumento de linhas de crédito, foi retomado ali, durante aquele período, leis que simplificaram a atuação de empresas, de cartórios, e tudo isso faz a economia girar. Então, é ponto positivo. Não foi só isso, é uma medida conjunta, tá? Então, quando é para ser uma notícia boa, a gente vai trazer a notícia boa. A gente não é mercador do caos aqui, a gente está aqui para falar a verdade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Mais rápido hoje, né? Sexta-feira, vamos dar uma trégua também, né? E logo eu trago mais conteúdo. 9 horas a gente tá aqui com mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado. Ó, tô recuperando, tô melhorando da dengue, muita gente perguntando. Fui fazer besteira hoje, deu uma quedinha de pressão, mas tá bem. Fui trabalhar aqui, colocando umas madeiras aqui, acabei fazendo besteira aqui, tá? Mas tá bom, faz parte da vida, tá? Mas tô melhorando, já tô bem melhor. Obrigado pelas orações, obrigado pelas pessoas aí que deixaram comentários positivos. Vocês são demais. E ainda perguntam por que eu gosto tanto de fazer os editoriais. É isso, tá? Nos tornamos uma grande família. Essa é a verdade, tá bom? Uma família que acredita no Brasil, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até daqui a pouco.